Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicados, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E hoje, no nosso Saúde Descomplicada, a gente vai conversar com uma mulher profissional da saúde e que muitas vezes sofre no dia a dia o não reconhecimento da sua profissão. Você conhece os técnicos de enfermagem? A importância deles em uma rotina hospitalar? E quais as funções deles no dia a dia? Se você já ficou internado, eu não tenho dúvidas que você teve contato, às vezes mais que qualquer outro profissional, nesse momento tão delicado. E hoje vamos falar sobre isso tudo, o lado humano atrás do jaleco, as dificuldades da pressão e também todas as determinações que levaram a nossa convidada Caroline Veiga a chegar onde está e os seus próximos passos. Oi, Carol, vou chamar de você de Carol porque a gente já é íntima, Perfeito. né? A gente já trabalhou junto, então a gente já tem uma certa intimidade. Sim. E inicialmente é lógico agradecer que você tenha tido esse tempinho aqui para vir no nosso podcast conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida. E começando de história de vida, me fala quem é a Caroline e por que ela fez aí técnico de enfermagem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito grata, né, por fazer parte do seu canal e do seu podcast. Quem é a Caroline? Eu sou técnica de enfermagem já faz 6 anos. Sou formada há 6 anos, estou atuando há 5 anos. No começo, eu comecei com o hospital de campanha. Eu falei assim, não, é o meu pontapé, eu tenho que ir e vamos. E minha mãe super me apoiou, inclusive, mãe, um beijo. Sem você eu não sou nada. Ela sempre me apoiou muito referente a isso, porque foi muito difícil, né, na época. E como que eu ingressei? Nunca... Minha mãe, na verdade, a minha irmã, ela é farmacêutica. Não tem ninguém da minha casa, a não ser minha irmã da área da saúde. E aí eu falei, vamos. E minha mãe sempre fala, sempre relatou que desde pequena eu sempre falei, olha, quero ser enfermeira, quero ser enfermeira. E foi desde então. Antigamente eu fazia engenharia química antes de ingressar na área da saúde. E fiquei até o 3º ano, não me encontrei e desisti. Aí minha avó sempre falou assim, não, vai fazer o que você quer fazer. Aí comecei com técnico de enfermagem, que eu fiz numa instituição muito boa, referente a processo, tudo. E aí depois eu ingressei para a graduação. Hoje em dia eu sou auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem e enfermeira. Estou atuando hoje em dia como técnica de enfermagem e estamos aí todos os dias. Então você é enfermeira também de formação. Enfermeira também de formação. E você me falou aqui agora o início de começar no hospital de campanha foi na época do Covid, né? Que teve esses hospitais aí, que foram hospitais até grandes, né? Que abrangiam bastante o público. E você já chegou trabalhando dentro de uma terapia intensiva ou você trabalhava já numa área mais suave, que seria uma enfermaria? Era mais suave, como se fosse uma enfermaria. Eu comecei no hospital de campanha do AMB, que eram... como que eu posso dizer? Aqui, porque depois que eu saí do hospital de campanha do AMB, eu entrei no hospital de campanha do Della Antônia, aqui em Santo André. E aí, a gente chamava de baias. Eu sei que baias é onde ficam cavalos, mas era o nome que denominaram ao setor, né? E aí, era bem complicado na época, porque a gente chegou a ficar com 10 pacientes. Tipo assim, eram 20 leitos nesse local. E a gente chegou a ficar com 2 técnicos, cada técnico com 10 pacientes. Então, assim, era bem pesado. Realmente, a época do Covid foi um bom... Eu também trabalhei na época do Covid, inclusive ingressei na parte de terapia intensiva bem nessa primeira onda do Covid. E era bastante desgastante, né? Primeiro, porque era uma doença nova. Segundo, porque muitas pessoas que estavam ali, como você, como eu, estavam ingressando na área, né? Então era tudo muito novo 2 vezes. Exato. Fora a complexidade e às vezes a falta de profissionais ali. E a gente tinha que dar duro para isso. E você falou que queria fazer enfermagem e começou como técnica. Teve um porquê você ter começado como técnica e não diretamente para enfermeira? Sim, justamente para ver se era realmente o que eu queria. E aí foi no técnico, eu tive a certeza que realmente era o que eu queria. Claro que são profissões
são, claro, da mesma área, né, saúde, mas são bem distintas, porque o técnico tá ali diretamente com o paciente, e já o enfermeiro, ele cuida mais de papéis, mais de processos, mais de, né, exames. Uma parte mais burocrática, Exato. né? Ele fica ali direcionando vocês, né? Exato. E teve algum momento, assim, tanto na área, quando você entrou no auxiliar, ou técnico de enfermagem, ou até na própria enfermagem, que te fez pensar em desistir? Sim, na verdade, acho que o Covid, quando eu entrei no hospital de campanha daqui, que eu falei assim, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Realmente é o que eu quero? Porque era bem diferente, né? As complexidades dos pacientes no AMB e aqui. E eu falei assim, Jesus. Aí eu tinha episódios de dor de cabeça a todos os plantões. E fora que, energeticamente falando, era muito pesado o clima. E aí você falava assim, gente, é isso mesmo que eu quero? Tá certo, mas assim, não desisti. Continuei assim. E diariamente, né, às vezes a gente recebe aí, um exemplo, o plantão começa às 7 horas, aí a gente recebe 9 horas, Carol, você vai ter que cobrir outro setor. Aí, às vezes, a gente respira fundo, fala assim, olha, não, eu preciso trabalhar. Os boletos também falam, né? Meu filho me chama, então vamos continuar. Aí, a gente tem que ir para outro setor 9, 10 horas da manhã, que é o que solicita. E você falou aí agora um tema que eu já queria até iniciar, que é ser mãe. Você falou, tenho meu filho e eu sei que você é mãe, né? E como é que é conciliar a maternidade com ser profissional da saúde? Eu nem vou falar especificamente de técnico de enfermagem, porque profissional da saúde vive no hospital. Então, eu sei que às vezes pode ser um pouco mais pesado a depender da área, mas na questão de ficar fora de casa e ter um bebezinho, uma criança ali te esperando. Olha, não é fácil. Graças a Deus, a minha mãe me ajuda muito, como eu já citei. Acho que sem ela, eu sou muito grata, de verdade mesmo. Não é fácil, porque às vezes o seu filho tá doente em casa, e aí você pensa no seu filho, e aí você fala, meu Deus, como será que ele tá? E aí você tem que cuidar dos seus pacientes, né? Então, assim, é uma rotina que não é fácil. E, querendo ou não, tudo é a mãe, né? O filho ficou doente, a mãe tem que levar no hospital. E não mudando de assunto referente a genitor, nada disso. Mas é só mesmo que a mãe passa, né? Eu falo que o meu dia, para eu conseguir fazer tudo, teria que ter 48 horas. Porque senão não rola, mas é bem complicado, assim. Às vezes eu fico com o coração apertado referente ao meu filho, que às vezes ele tá doente, aí ele tem que ir pro hospital, creche e tudo mais. E a mulher é um ser guerreiro, né? A gente sempre pontua isso e não deixa de ser verdade. E você, uma coisa pessoal, assim, você hoje em dia é mãe solteira. Sim, mãe solteira. E você sente algum certo tipo de pressão, algum até preconceito em relação a isso? Tem bastante. Peguei no ponto. Tem bastante. Mas assim, antigamente eu me deixava me levar mais sobre esses comentários e tudo mais. Mas hoje em dia eu sou muito bem resolvida referente a isso, sabe? Um exemplo, eu não deixo de usar uma roupa porque as pessoas vão me julgar. E mesmo eu sendo mãe, as pessoas vão me julgar. Eu fazendo ou não, as pessoas vão me julgar. Então eu levo isso pra minha vida, assim. Eu sou muito bem resolvida referente a isso. Antigamente eu me deixava me levar mais referente aos comentários, né? A fisionomia muda completamente, porque a população tem na cabeça de que a mãe tem que ser casada com o pai e tem que ter uma família, né? O pote de margarina, né? Aquela família tradicional brasileira, né? Exato, que é estampada, assim, a família feliz e, infelizmente, não é isso que acontece, né? A realidade não é essa. E você falou, assim, em relação à maternidade e ser profissional da saúde, é algo que, para mim, pessoalmente, me pega muito. Sim. Pensar em ter um filho, né? Porque quando a gente pensa ter um filho, a mãe é o centro do filho. A mãe tem que parar de trabalhar no início. E a gente, muitas vezes, é autônomo. Às vezes, a gente realmente tem uma carga horária muito grande. E por mais que passe aí a licença maternidade, quando a gente retorna, a gente fica com o coração lá, né? Eu tenho uma amiga que ela falou assim, nossa, amiga, eu não achei que eu fosse ser esse tipo de mãe, mas eu choro quando eu vou sair de casa. Porque é um apego muito grande. Só quem é mãe sabe. Eu confesso que no primeiro dia, quando eu voltei a trabalhar, ele ficou com a minha tia, que a minha família me ajudou muito, né, na minha separação com o meu bebê. E
eu lembro que no ônibus, assim, eu ia chorando. Eu chorava, eu falava assim, meu Deus, que tudo fique bem com ele, porque não é fácil. E realmente, é o que você falou, é tudo a mãe, querendo ou não, é a mãe, porque a criança é uma extensão da mãe, até um certo ponto. E, querendo ou não, a criança vai sempre falar, mãe, mamãe, eu preciso da mamãe. E então, tipo assim, e são fases. Eu tento aproveitar ao máximo as fases do meu filho, porque tudo passa muito rápido. E a gente que é da área da saúde, que a gente tem, né, é muito complicado esse apego, assim, com o filho. Porque você acha que, não, vai ser tranquilo. Porque você pensa, tudo você pensa, não, vai ser tranquilo. Quando eu voltar a trabalhar, ele vai estar bem. Mas não, e também você tem um pensamento de... Eu sou a mãe e eu sei fazer melhor que todos, entende? Tem isso. E aí eu falo assim, gente, não, tá tudo bem. E aí, com o tempo, é meio que um costume, assim, querendo dizer. É isso. Ninguém é melhor que a mãe. É essa a questão. Ninguém cuida melhor que a A mãe. gente tem esse pensamento, mas a real é que, no fundo, cuida, sim, e é isso. A gente precisa da ajuda e que bom que você tem uma base, né? A gente fala de rede de apoio e isso vai influenciar bastante numa decisão de ter um filho e de como isso vai ser mais leve aí durante a sua carreira. E voltando aí agora à sua carreira, de fato, você acha que o técnico de enfermagem, que é como você atua nos dias atuais, tem o seu merecimento em relação a valor de salário? Não. Não tem, não temos mesmo. É muita cobrança, tipo assim, às vezes pouco, banal, assim, que você fala, pra que tudo isso? É uma tempestade em copo d'água, que você fala, pra que tudo isso? E não tem necessidade, né? E não somos valorizados. É muita cobrança, claro que trabalho tem que ter, porque lidamos com vidas, mas cobrança tem que ter sim, mas eu acho que até certo ponto. Eu acho que a gente tem que se animar em algo pra ir trabalhar. Sim. Tem gente que fala que vai trabalhar só por conta da comida. Claro que é uma brincadeira, mas eu acho que questão salarial, porque querendo ou não, nós somos movidos a salário, a dinheiro hoje em dia, né? Tudo é dinheiro. E eu acho que não somos valorizados referente ao salário. Na área da saúde, de uma forma geral, o salário, lógico que vai importar, mas também a motivação, que nem você falou, de chefia, né? De ela te motivar a seguir em frente, de saber lidar em certas situações que nem você falou. Quais são as funções do técnico de enfermagem? Nós, técnicos de... Pelo menos foi o que eu aprendi, né? Os auxiliares, eles cuidam mais da questão braçal, que é banho, que é posicionamento do paciente. E nós, técnicos de enfermagem, cuidamos dessa parte braçal, mas as partes técnicas também, que é medicação, seguir prescrição, rotina, protocolos, metas internacionais e basicamente isso. Realmente sobre função, isso vai diferenciar muito de instituição para instituição, até pelo número de profissionais que vai estar ali, né? Que nem você falou no Hospital Campanha, às vezes era mais sobrecarregado, e também tem a equipe de enfermagem, que às vezes está sobrecarregada, não consegue auxiliar tanto, mas tem aquela equipe também super parceira. E pensando numa equipe multi, né? Porque a gente tem aí dentro da UTI, onde nós duas trabalhamos, só para o público entender, tem um médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. Nossa, é muita gente que cuida de um paciente. É realmente uma equipe multi. Como você sente a sua importância dentro desse grupo? Olha, eu sempre prezo, assim, né, por fazer tudo certo, assim. Sempre ao meu alcance, né? Nós, técnicos de enfermagem, a gente vê muita dor ao mesmo tempo, a gente vê esperança, a gente vê perdas de pessoas e... Eu acho que nós fazemos uma diferença na vida do paciente, não só do paciente, mas também do acompanhante. Porque, às vezes, só um bom dia diferente já faz uma grande diferença. Referente ao... Claro, que são casos e casos. Às vezes, os acompanhantes são mais... dependentes do que os pacientes, né? Mas acho que meu papel ali dentro da enfermagem, eu acho que o principal é o cuidado, né? É primordial e me colocar sempre à frente ali para poder ajudar em qualquer situação, mesmo se for... Esses dias eu estava até comentando que aconteceu, o paciente estava com controle
né, na perna, e ele falou assim, liga a TV pra mim. Claro, ele não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma deficiência, mas assim, por que eu não posso fazer, entendeu? Na instituição que a gente tá agora, a gente recebe elogios dos pacientes, né? E aí a gente recebe medalhas, tipo um bottom pra colar no crachá. E aí lá tem de bronze, que é um elogio, até platina, outros a mais. E aí, esses dias eu recebi ouro e eu vi que realmente o que eu estou fazendo, os meus cuidados, tá valendo a pena. Que eu vejo que eu estou sendo reconhecida. Esses dias eu recebi 7 elogios Ai, que delícia, né, dos meus também. pacientes. Aí eu vejo que realmente o meu papel ali dentro é muito importante. Não, é o que eu falei. Não só como cuidar do paciente, não ver só o paciente como uma doença, mas num todo, acolhimento, proteção, mostrar que ele está sendo seguro ali, que eu sou uma profissional competente, capaz de realizar as medicações, os exames, os processos ali. E basicamente é isso. Eu coloco que eu pelo menos me acho muito amigo da equipe de enfermagem. Com certeza. Eu espero que vocês também. Às vezes eu tô achando, ninguém tá me achando, gente. Mas eu tenho sempre. A gente trabalhou junto, então eu sempre prezei por ter uma boa relação com a equipe de enfermagem, né? Seja a enfermeira ou o técnico de enfermagem. E o técnico de enfermagem, para mim, é a base da pirâmide, Sim. né? Vocês estão ali em contato 100% com os pacientes, que nem eu falei na nossa introdução aqui. Muitas vezes vocês têm mais contato que o médico, porque vocês estão ali passando a medicação de hora em hora, quando eles chamam, é vocês que vão ali primeiramente, o que está precisando, qual que é a sua dor, né? Então, ele vai muitas vezes abrir o coração para você, sobre dor, sobre vergonha, sobre a parte da doença, os familiares também, que pode ser um pouquinho mais demandante ou não, que também vão te usar ali de ouvido ali, né, de escutá-los. Então, eu acho que realmente vocês têm uma importância e é muito importante a equipe multi saber dessa importância, saber ouvir quando vocês falam, olha, esse paciente aconteceu isso. Porque quando eu chego num plantão, a primeira pessoa que eu vou perguntar se o paciente teve febre é pro técnico. Sim, né? exato. Ô Carol, o fulano teve febre? Você vai saber. Porque você que tá lá desde as 6 da manhã medindo. A temperatura não sou eu. Exato. Então, assim, todo mundo tem a sua função e todo mundo tem a sua importância. Então, por isso que eu acho que vocês são a base e vocês precisam e merecem, sim, todo esse respeito e ser ouvidos, né? Sim. Isso é bem legal. E pensando assim, né, de tudo que você passou até hoje, para você chegar como enfermeira, eu sei que você não atua como enfermeira hoje, o que você daria como dica para quem está trilhando ou pensando em trilhar esse caminho? Nunca desistir. Eu acho que, claro, haverá dúvidas, sempre haverá dúvidas. Tem sim que perguntar. E ninguém nasce sabendo. Acho que é muito monótono quando começa a falar sobre isso, mas é a verdade. Igual no último caso aí, acho que anteontem, que a gente teve o caso da menina que aplicou adrenalina na veia, sendo que era para fazer uma nebulização. A médica acho que havia prescrito errado. Só que assim, eu acho que as duas estão erradas, se houve mesmo ou não. Porque assim, ontem mesmo, vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu estava de plantão, paciente entubado, e tinha uma solução polarizante para fazer, que é insulina, para quem não sabe o que é insulina, e glicose 50%. E aquilo não entrava na minha cabeça, estava em prescrição. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E aí eu peguei pra enfermeira e falei assim, ó, na brincadeira, toque o filho seu. Enquanto a gente não resolver, não desvendar o mistério, eu não vou fazer. Mesmo estando em prescrição. Que foi o que foi citado, né? Sobre a técnica de enfermagem. Sobre a adrenalina que estava em prescrição. E que se a doutora pedisse para fazer verbalmente, ela não faria porque não estava em prescrição. Aí, sabe o que me remeteu? A uma parada. Porque quando acontece uma parada de um paciente, o médico não larga a parada para falar assim, olha, deixa eu ir lá prescrever para você fazer. Não, é tudo verbalmente. Não é à toa que vocês fazem o comando e a gente repete o que vocês falam, né? E justamente para não haver erros, e é um respaldo dos dois. E é onde eu falo, eu acho que, voltando ao assunto, que nós somos muito importantes, mas eu não faço nada sem perguntar. Eu acho que uma dica que eu dou é sempre perguntar qualquer coisa, mesmo se é uma dipirona, pergunte, porque isso não é só
uma vida, a gente lidar com vidas é muito importante. Mas é a sua carreira. Porque se você pega e você erra uma medicação, você mata um paciente, é a sua vida que tá em jogo depois. Porque o paciente, infelizmente, ele já foi a óbito. Mas a sua vida que tá em jogo depois. Eu acho que o meu conselho é esse. Quer fazer enfermagem? Realmente veja se realmente é esse processo que você quer pra sua vida, porque não é fácil. Você trabalha muito, você é escalado, é uma escala ou 6x1 ou 12x36, não é fácil, você não passa Natal com família, você perde aniversário do seu filho. Veja bem o que você quer pra sua vida, mas conselho que eu dou é, pergunte sempre o que é pra ser feito. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha nada. Só pergunte, porque nós lidamos com vidas. Nossa, e isso eu levo pra minha vida, tá? Porque eu acho muito feio, eu vou falar da classe médica, porque às vezes a gente tem um ego muito grande, né? Você trabalha com médico, você sabe. E às vezes o ego te faz fazer coisas péssimas por pequenos detalhes. Eu, quando eu me formei, a gente, que nem você falou, a gente se forma às vezes sem saber nada. A gente, né, saber nada, né? Mas fazer uma prescrição, a gente não aprende no dia a dia. É tudo questão de experiência, de contato. Nenhum paciente é igual. E eu nunca tive vergonha de perguntar. E as pessoas têm vergonha. Eu nunca quando você entra numa instituição, por exemplo, numa UPA, que é às vezes onde o recém-formado da área médica vai trabalhar, o enfermeiro tá ali há 20 anos, gente. Você chegou há um mês. O enfermeiro, ele sabe muita coisa que acontece. Ele sabe a rotina, ele sabe o protocolo. Ele sabe, sim, como faz a medicação, muitas vezes. Porque não é questão, porque ele não fez a faculdade. Mas ele trabalha com isso diariamente. Então, até você saber fazer aquilo, às vezes você tem que perguntar. E agora, falando sobre esse episódio, né, que é um episódio polêmico e seríssimo, é um episódio que realmente eu acho que teve um conjunto de erros, né? Porque assim, gente, quem trabalha dentro de um hospital sabe que existem certas medicações que são medicações de alta vigilância, que é o caso da adrenalina. E medicações de alta vigilância, não importa, tem que ter dupla checagem. É que nem quando a gente vai numa farmácia comprar um remédio psiquiátrico, antibiótico, até uma coisa mais simples, né? E aí você pede pro auxiliar ali da farmacêutica, ele tem que confirmar com o farmacêutico o lote, a validade, se a prescrição está correta. Então, isso também acontece dentro da enfermagem. Então, a partir do momento que você vê uma prescrição de alta vigilância, independente se você acha que esteja certo ou não, você tem que fazer uma dupla checagem com o seu superior, que no caso dela é a enfermeira. E a enfermeira faz uma dupla checagem com a médica, né? E aí, nesse contexto, a médica vai confirmar ou não, se é intravenoso, ou no caso, né, que era para ser inalatório. Então, é um conjunto de erros, mas quem vai responder isso é a justiça que vai determinar. Exato. Né? Porque já aconteceram casos, quando eu trabalhava na UPA aqui também, já aconteceram casos de eu pegar que era uma intramuscular e a medicação só é intramuscular. E ele me passou EV. Aí eu cheguei pro doutor, na humildade mesmo, e falei assim, doutor, olha, a gente não tem essa medicação EV. Não seria IM, a gente só tem IM. Aí ele, ai, nossa, desculpa, errei. Porque realmente, gente, o erro acontece. Ambas as partes, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o técnico. Todo mundo erra, entendeu? Só que assim, que eu vi um discurso dela, né? E ela falando assim, eu não faria porque só faço o que está em prescrição. Mas assim, se eu vejo algo que é o que eu falei ontem, da solução polarizante. Sim. Se realmente é algo que eu falo assim, opa, peraí. O que é isso? Isso pode matar meu paciente? Não vou fazer. Uhum. Igual quando... É que assim, né? É muito... Quando os médicos... Quando você vai fazer reposição de potássio e tudo mais. Os médicos falam assim, um exemplo. Pode correr em 30 minutos. Eu falo assim, tem certeza? Tem certeza? Sim. Porque eu falo, gente, é uma coisa que... É o que eu falei. Não é somente um paciente. Porque todo paciente é um ente querido de alguém. E... Alguém ama esse paciente e não é só ele, é eu. Aí não sou só eu, é eu, minha família, meu filho, entendeu? E aí é onde eu falo, eu pergunto tudo mesmo eu tendo graduação, mesmo eu já sabendo, eu pergunto porque eu acho que é primordial. Às vezes numa UPA, gente, o fluxo é tão alto. Só quem trabalha em UPA sabe quantos pacientes a gente atende por minuto, por hora, e errar é humano. Mas infelizmente, nós que trabalhamos na área da saúde, um erro tira outra vida, né? Então, é por isso que existe esses protocolos. Porque errar é humano, infelizmente a gente erra,
mas a gente tem protocolos para tentar diminuir, amenizar o máximo possível. Chamam de queijo suíço, né? Que são as barreiras ali, falar onde nós erramos, o que precisamos melhorar. E é sempre assim. Tem algum caso que te marcou, você leva com carinho ou até com tristeza até hoje? Muito. Inclusive, a família do Senhor Joel, um beijo pra vocês. Que Deus esteja com vocês, porque não é fácil o falecimento de um ente querido, né? De um parente nosso. E justamente é esse caso. Nós estávamos comentando esses dias lá no hospital que é uma morte que nós somos até egoístas em dizer isso, né? Mas nós não aceitamos. Porque era um paciente super tranquilo, sabe? A família acolhedora, acolheu a gente e tudo mais. Nós acolhemos a família também. E esse paciente, eu lembro que ele entrou pra gente rebaixado. Chocadaço, assim, sabe? E aí eu fiquei. Porque lá onde eu trabalho, eu sou a referência do acesso. Você é a melhor do acesso venoso. E aí chamaram eu pra pegar o acesso desse paciente. E claro, fica aquela tensão, né? Porque a família não sabe o que pode acontecer, a gente também não sabe, a família fica em cima, claro, não julgando a família. Mas aí peguei o acesso e aí, né? Aí esse paciente, eu não me recordo se ele sabia que ele tinha CA ou não, câncer, né? E aí, só sei que vai e vem, descobriu o diagnóstico de câncer. E foi um baque para todos, né? Aí ele fez ele teve a remissão do câncer. Ele conseguiu sair sem ele chegou a fazer a última quimioterapia, teve a remissão do câncer, conseguiu sair tranquilo. Eu vi ele feliz. Eu falei assim, nossa, que felicidade, né? Eu e a minha enfermeira Priscila, a gente até chorou, porque foi muito feliz, sabe? A batalha que ele teve, a dor que a família teve, entre quimioterapia, radioterapia, dor, punção, tudo. Porque acho que é tudo um contexto, né? E aí foi muito feliz. Eu e ela, a gente chorou de emoção referente à saída dele, porque foi... Sabe, é gratificante. A gente vê que foi bem feito o nosso papel ali dentro da instituição. E aí, esse paciente voltou. Descobri, né? Me passaram que ele estava entubado em uma instituição em São Paulo. E ele veio para nós. E aí, eu lembro que na época, quando ele internou, eu falei... Ele usava um tapa-olhos de pirata. E aí, eu falei assim para ele... Cadê seu tapa-olhos? Nisso, quando ele voltou agora, né? Que ele descobriu que ele estava com câncer de novo. Um caroço aqui na próxima clavícula. Teve uma recidiva do câncer. Exato. E aí, eu entrei no leito, assim, ele tava muito rebaixado, ele tava muito ruim mesmo. E aí, eu entrei no leito e falei assim, cadê seu tapa-olhos? Pra ver se dava uma alegrada. E aí, eu lembro que isso foi num plantão. Nos plantões seguintes, 2 plantões seguintes, a minha chefia direta me deu um banco de horas e o outro seria a minha folga. Então, eu fiquei praticamente 5 dias fora. E aí, no dia seguinte, a minha técnica de enfermagem, a minha técnica, acho que foi a Yasmin que ficou com ele, falou que ele tinha levado o tapa-olhos. E aí, aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, isso é o tapa-olhos, pra mudar o contexto, né, daquele clima pesado que fica no quarto. E ele levou o tapa-olhos. E no plantão seguinte, que é o que eu estava de folga, ele ficou com Boris. E ele veio a falecer. E ele perguntava de mim quando tava o tapa-olhos, cadê a Carol? Cadê a Carol toda hora? Cadê a Carol? E é muito importante pra mim saber que os pequenos, é onde a gente comentou, né? Que os pequenos detalhes é o que muda a vida desse paciente, né? O tratamento. Até pedi pra filha dele, né? Referente ao nome dele, se eu poderia citar. Ela disse que sim, e que nós somos anjos, porque eu e o Boris, nós éramos os queridos do pai. Duplinha. A duplinha. Que éramos os queridos do pai dele. E que nós somos anjos na vida do pai dela. Então, assim, pra mim foi muito gratificante. Eu tenho um carinho enorme. Não, muito egoísta da minha parte falar, mas eu não consigo aceitar a morte dele. Eu até me emociono, de verdade. São mortes que a gente fala, gente, é muito difícil lidar. E nós técnicos de enfermagem, como estamos à frente, nós temos que ter um basal, assim, dentro de nós referente a sentimentos, né? Acho que é muito estabelecido, muito forte. Porque senão, qualquer pessoa
cai numa depressão, ou então não tem estrutura para isso. A saúde mental conta demais, né? Porque perder uma vida é difícil. E que nem você falou, quando a gente tem um resultado muito bom, a gente que trabalha em terapia intensiva, a gente consegue ver muito a carruagem do paciente, né? O andar da carruagem. Então, ele chega crítico, que nem você falou, chocado, rebaixado. Muitas vezes eles conseguem reverter esse processo e isso é muito gratificante. E aí, quando tem alguma alteração ali que faz ele piorar novamente e a gente vê que ele está afundando, é triste porque é árduo o trabalho, não é nossa culpa, nem a do paciente, às vezes é a vida que acontece, enfim. E inclusive, uma vez me perguntaram num podcast como é que era lidar com o óbito de um paciente se eu me sentia fracassada. E aí eu virei e falei assim, depende muito. Porque quando a gente tem um paciente que a gente fez de tudo e nunca nem melhorou, né? A gente sabe que é um tratamento refratário, Sim. a gente aceita, porque a gente fala, tá descansando. A gente usa esse termo, descansou, porque a gente sabe que o paciente sofreu e a gente fez de tudo que a gente poderia ali. Mas muitas vezes, quando é um paciente mais agudo, ou quando é um paciente que a gente vê ele subir na montanha-russa e ele desce, e a gente, pô, a gente se questiona, o que a gente errou naquele momento? Será que foi a gente, sabe? A gente fica fazendo essas auto-perguntas que não tem respostas, mas que a gente leva para a vida. Então, realmente, é um trabalho muito de saúde mental. Eu aprendi a trabalhar muito isso no Covid, até fiquei um pouco mais fria, em relação a isso, a perder paciente ou não, mas sempre tem algum caso que a gente vai levar ou como aprendizado para melhorias, né? Ou como aprendizado de carinho, né? De gratidão por tudo que a gente fez o nosso melhor. E no caso do seu Joel, é um relato triste, né? Que você falou assim, tanto triste como feliz. Sim. E voltando um pouco, né, em relação à sua carreira, como é que você se vê daqui a alguns anos? Como eu me vejo daqui a alguns anos? Eu me vejo mais consciente, menos movida a pressa, mais a processos, mais consciência. E eu espero que daqui pra frente tenham pessoas que me acolham, né? E que eu tenha projetos que despertam o melhor de mim sempre. Acho que basicamente é isso E você almeja ser enfermeira mesmo? Sim, inclusive eu estou em processo, né, no meu lá na instituição onde eu trabalho, referente a, vamos ver se tem Um up. Com o tanto de estrela que você falou que você já tem. Justo, a minha chefe até falou assim, nossa, Carol, você viu como você é? Você recebeu um monte de elogios, parabéns. Eu falei, chefe. Eu sei quem é sua chefe, eu vou falar pra ela, não vou falar o nome dela. Olha aqui, chefe da Carol, ela tem muitas estrelas de ouro, prata, qual mais platina, ela merece esse up aí pra enfermagem, porque de competência a gente já sabe que ela é 100%. E Carol, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas, todos os técnicos que estão aqui, porque eu quis esse episódio, porque eu queria muito falar com um técnico de enfermagem, e é uma honra, inclusive, conversar com uma pessoa que trabalhou comigo, que a gente tem essa certa intimidade, Perfeito. né? Porque a gente consegue se conhecer, saber um pouquinho da história de cada um, e falar, assim, uma motivação, ou até colocar aqui, olha, nós somos técnicos e é isso assado. Eu acho que assim, né? Eu acho que a enfermagem deveria ser um pouco mais unida. A enfermagem em si não é unida. Eu acho que deveria... Porque, igual, se a gente fizer uma comparação referente a técnico de enfermagem classe médica, eu bato palma pra classe médica referente a isso. Porque vocês são muito unidos. Um errou, todos estão ali juntos. Agora, a enfermagem não. A enfermagem, basicamente, basicamente é o que acontece. Eu não tô sendo hipócrita falando só mal, não. Infelizmente é o que acontece. Deveria ser totalmente diferente. Eu acho que todos deveriam se apoiar, se ajudar, porque muitos veem, tipo, o plantão tá pesado. Deixa, não é meu paciente, então deixa. Graças a Deus, é o que eu falei. A minha melhor equipe foi a da minha atual instituição. Porque a gente se ajuda muito. Enquanto um não termina, a gente não sai. A gente não larga o barco, né? E nem solta o braço. Eu acho que um conselho, a gente deveria se unir mais, né? Eu já passei por muitas instituições e eu vejo que é basicamente isso que acontece. É muita desunião. É isso, acho que meu conselho é esse. Sempre se ajudar, sempre se coloque no lugar. Um dia você vai precisar da pessoa, a pessoa vai te ajudar e...
meu conselho é esse. Vamos nos unir, independente do que for, se for somente no plantão ou até mesmo questão salarial, sempre bater o pé ali, porque nós, técnicos de enfermagem, sabemos que nós não somos valorizados referente a isso. E é muita demanda de trabalho, né? Então, basicamente, é isso. Ah, perfeito, eu amei, achei muito legal que você ter pontuado isso, realmente, não só, você falou da sua classe, eu também acho que classe médica às vezes acabam ajudando o outro, mas a gente sabe que às vezes fica um pouquinho falta de ética entre as equipes, por ego. Eu acho que existe muito ego, infelizmente, aí na área da saúde, que a gente pode falar que é onde a gente trabalha. E, Carol, para agradecer você ter vindo aqui, um mimo do nosso pod, tá? Eu amei que você tenha vindo e eu espero que você Muito goste, obrigada. que você use, que você lembre de nós com Posso abrir muito amor. agora? Claro que pode abrir, fica à vontade. Amei! Eu amo velas! Gente, olha. E ela tem um cheirinho, Olha tá? Cheirinho do quê? Aí você vai ter que abrir e cheirar. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Sinto muito sua falta das nossas risadas nos plantões. Acho que ficar um pouco mais leve, né? Mas eu sei que são ciclos se encerram e cada um vai seguir a sua vida e você seguiu a sua e estamos aqui hoje. Acho que é isso que importa. Exatamente. O mundo faz a gente se encontrar de um jeito e um de outro. É verdade. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. E histórias como o da Carol lembram a gente de que a saúde é feita de gente, de força, amor e muito propósito. Obrigada por compartilhar a sua trajetória com a gente, Carol. E também inspirar tantas mulheres, né, na área da saúde, mulheres que são mães, que você tocou aqui no assunto. E para você que nos ouve, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. A gente se vê na próxima conversa do Saúde Descomplicada.